Tá indo aí. This call is now being recorded. Perfeito. Pessoal, então o que a gente está discutindo aqui, o tema dessa aula aqui vai ser produto interno euclidiano e norma euclidiana, e a gente vai usar isso para resolver sistema linear, tá bom? Então, só para fixar a ideia, a gente está começando aqui, fazendo uma pequena revisão. Eu vou fixar nosso espaço vetorial V para ser o R2, e eu quero denotar, então, o produto interno de dois vetores. Então, eu tenho um vetor de R2x e um vetor de R2y. Eu vou escrever x, então, como par ordenado x1, x2, e vou escrever y, que é o outro vetor de R2, como par ordenado y1, y2. E eu vou tentar usar essa notação aqui para o produto interno, que é esse colchete x, y, fecha colchete. Muita gente também escreve como produto ponto, então x ponto y, tá bom? O que esse negócio está fazendo? Ele está fazendo assim, ó, ele está pegando x1... Ele é coordenada a coordenada e somando, né? Multiplicando coordenada a coordenada e... Perfeito. Tá bom? E agora eu vou perceber que tem um jeito muito bom de escrever isso, que é assim, ó. É x transposto y. Vamos ver que isso aqui está dando a mesma coisa, porque o x era um vetor em pé, agora ele ficou um vetor deitado. E o y era um vetor em pé, ele continua em pé. Quando eu fizer essa multiplicação matricial, eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar por isso aqui. O que vai me dar? Vai me dar x1, y1, mais x2, y2. Todo mundo tranquilo com essa notação aqui ou não? Sim? Beleza, então. Professor, ele é um vetor ou uma matriz coluna? O quê? O x é um vetor, certo? O x era um vetor de R2, então era um vetorzinho em pé. O x era um vetor em pé. Quando o senhor aplicou a transposta, porque assim, transposta seria aplicado sobre uma matriz, né? Aí eu pensei que era uma matriz coluna. Mas Ah, não, sim, a transposta é aplicada sobre qualquer coisa. Então, o que eu tô falando assim, só para... se eu tenho assim, ó, x, que é o meu vetor, x1, x2, x3, x transposto, eu tô usando essa notação aqui. A linha vira coluna, entendeu? Ah, beleza, massa. Legal. Tá. Beleza, então. Então, a mesma coisa aqui... tá. Então, essa que é a ideia. Então, para qualquer... Se eu tiver V agora como Rn, N por N, então eu vou ter... O meu vetor x, ele vai ser x1, x2, xn. O vetor y agora é y1, y2, yn. E aí eu vou denotar xy, produto interno de xy, eu vou escrever assim, ó, x transposto y, que pelo que a gente está falando vai ser a soma de i de 1 até n, de xi, yi. Esse pedaço aqui foi para todo mundo ou não? Tá. Então, tem uma propriedade muito fundamental que é o seguinte, se você tomar produto interno de xy, tá? Isso aqui vai ser norma de x, norma de y, cosseno de θ. Onde eu tenho o seguinte, que x vezes x é igual a norma de x ao quadrado, beleza? Então, só para revisão. Vocês já tinham visto isso com o Wagner, não tinha? Já. Tá. Vamos dar alguns exemplos ou não precisa? É bom dar uns exemplos, Sérgio? Tá. Então vamos lá para os exemplos, tá bom? Então, o exemplo vai ser dado em R2. Eu tenho os eixos ordenados aqui.
E eu vou pegar o seguinte vetor. Eu vou pegar o vetor aqui. Esse vetor vai ser 1, 0. E esse vetor aqui vai ser o 0, 1. Tudo bem? Esse vai ser o meu x. Esse vai ser o meu y. Tá bom. Vamos primeiro calcular quem que é a norma ao quadrado de x. Isso é x vezes x, que vai ser 1, 0, que multiplica, que é 1. Beleza? E a mesma coisa vai valer para y. Tá todo mundo comigo? Se eu pegar x, y agora, isso aqui vai dar 1, 0, que multiplica 0, 1, que dá quanto? Dá 0. Mas, o que eu sei? Eu sei que x, y tem que ser igual norma de x, norma de y, cosseno de θ. Como esse cara é 1 e esse aqui é 1, o cosseno de θ tem que estar valendo quanto? 0, concorda? Isso significa que θ tem que ser, no caso aqui, π sobre 2. Ou seja, os dois vetores estão formando um ângulo de 90 graus. Beleza? Pessoal, beleza ou não? Tá. Beleza. Tá, vamos para o próximo exemplo aqui, que é... Eu tenho aqui, ó, exemplo 2. Tá. Então, de novo, eu vou ter o vetor... Eu vou ter dois vetores aqui. Primeiro eu vou pegar o x, de novo, o meu x vai ser 1, 0. Esse x aqui, o y agora, ele vai ser 1, 1. Tá bom. Eu quero calcular o ângulo entre eles. Quem seria o ângulo entre eles? Então, o que eu quero fazer agora é determinar o ângulo. Ô, pessoal, vocês já sabem a resposta, né? 45. 45 Sim. graus, né? Sim, tem que ser 45 graus. Mas vou fazer de conta que eu não sei e ver se eu estou entendendo alguma coisa. Porque assim, ó, se eu pegar o produto interno de x, y, isso aqui tem que ser norma de x, norma de y, cosseno de θ. Então tá, daqui vai sair, portanto, que o cosseno de θ, ele tem que ser quem? Tem que ser o produto interno de x e y, dividido pela norma de x, norma de y, tá? Isso aqui tem que dar 45. Se não der 45, eu fiz alguma coisa errada, mas vamos continuar testando. Vamos ver, eu já calculei que a norma de x é 1, né? Quem que é a norma de y? Então, norma de y ao quadrado é produto interno de y, que dá quanto? 1, 1, 1, 1. Então, esse aqui vai dar 2. Todo mundo concorda? O que implica que norma de y é igual a raiz de 2. Isso aqui foi? Tá. Para conseguir substituir essas coisas na fórmula, eu vou precisar calcular agora esse cara aqui. Tá, vamos lá então. Quem que é x, y? Vai ser o x, que é 1, 0, que multiplica y, 1, 1. Vai dar quanto? 1. Beleza? Então agora na fórmula vai ter o seguinte, ó. Esse cara aqui deu 1. O módulo de x é 1, isso aqui deu raiz de 2. Então, em geral, a gente escreve raiz de 2 dividido por 2, né? Que isso aqui quanto é? Então, cosseno de que ângulo dá raiz de 2 dividido por 2? Pi sobre 6. Vixe. Você tá falando que não deu 45? Ah, não, é pi sobre 4. Pi sobre 4. Pi sobre 4, perfeito. Pessoal, esse exemplo aqui foi bom ou foi ruim? Não
foi nada pelo jeito, né? Ninguém fala nada. Foi bom, professor. Tá. Vamos ver agora uma ideia que é chamada de projeção, tá bom? Eu acho que isso aqui vocês viram com o Wagner também. Porque assim, ó, vamos primeiro discutir isso aqui em R2, tá bom? Para começar tranquilo. Então eu tenho... Vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y, e eu te dou um vetor U aqui. Vamos ver se vocês concordam que esse U, ele pode ser escrito como uma combinação de alguém que mora só no eixo X, mais alguém que mora só no eixo Y. Vocês concordam comigo ou não? Então, esse cara que mora só no eixo X, eu vou chamar de UX. E o cara que mora só no eixo Y, eu vou chamar de UX também, mas eu vou falar que eu vou usar esse símbolo aqui ortogonal, porque esses dois ângulos formam 90 graus, você concorda ou não? Sim. Sim? Tá bom. Aí, o que eu tô falando para você, se essa figura tá correta, o UX, o U, ele pode ser escrito como sendo UX mais UX ortogonal. Por que esse cara é ortogonal? Esse aqui, ele mora em Y, tá bom? Ele é ortogonal a X. Tá claro o que eu tô falando ou não? Ó, pra você ter uma ideia, vamos tentar calcular aqui quem seria U, produto interno com X. Quem daria isso aqui? Daria UX mais UX ortogonal, produto interno com X. Isso aqui, portanto, daria UX com o vetor X mais UX ortogonal com o vetor X. Quanto dá esse colega aqui, ó? Eu quero argumentar com vocês que ele dá 0. Ele vai dar 0 porque é ortogonal, né? Aí o cosseno seria Ortogonal. 0. Exato. Todo mundo tá comigo aí ou não? Tá. E esse cara aqui agora, tá, ele é algum coeficiente aqui, né? Tá bom? Tá, então, na verdade, o X, se você, então, o que você acabou de aprender? Se você toma o U e toma o produto interno dele com o X, isso aqui dá a mesma coisa do que o próprio X. Você esquece a parte ortogonal dele. Beleza? Então, a parte ortogonal, o lema da história é que a parte ortogonal não entra na conta. Tá bom? Vamos agora fazer uma continha aqui, que essa conta é boa. Vamos ver o seguinte, ó. Eu posso ter... a gente já discutiu que se eu pego o vetor aqui, U, como sendo 1, 1, e o vetor V como sendo menos 1, 1, esse aqui é o nosso vetor V, então, esse conjunto gama, formados por U e V, no caso, eu escrevi V assim, né? É uma base. Você concorda comigo ou não? Sim. Ok. Tá.
Se está claro para todo mundo, a gente continua. Agora, qual que é a norma? Qual que é a norma de U? Vamos primeiro calcular a norma ao quadrado de U. Isso aqui é o produto interno de U. Isso aqui agora vai ser quem? Vai ser 1 que multiplica 1. Essa norma dá 2. Todo mundo concorda? Uhum. Tá. Vamos agora calcular a norma de V. Mesma coisa. É o produto interno de VV, que vai dar menos 1. 2 Menos também. dá 2 também. Então isso implica que a norma de U é raiz de 2, concorda? E a norma de V também é raiz de 2. Vamos calcular o produto interno de UV. Isso aqui vai ser 1, que multiplica menos 1, que dá quanto? Dá 0. Dá 0. Ou seja, esses dois vetores eles estão fazendo um ângulo de 90 graus. Qual que é a sacada agora? Eu vou introduzir, e ao invés de ficar com a base gama, ao invés de ficar com a base, eu vou introduzir uma nova base. Eu vou introduzir um vetor que eu vou chamar de E1, que ele vai ser 1 dividido por raiz de 2 vezes o V. E eu vou introduzir um vetor E2, que ele vai ser 1 dividido por raiz de 2 vezes o U. O que está acontecendo aqui? Mas agora, o E1, E2, isso aqui vai ser metade de U vezes V, que também dá 0, né? Porque a gente já tinha, todo mundo está entendendo o que eu tô falando, né? Porque se dava 0 antes, se eu multiplico por 2, também dá 0, né? Mas agora, quem que é a norma de E1? É igual a norma de E2, que é igual a 1. Todo mundo concorda comigo ou foi muito rápido isso aqui? Ninguém fala nada, significa que concorda ou que não concorda? Eu tava tentando processar o produto interno de UV dando 0, mas faz sentido. Não, porque assim, o E1 é U dividido por raiz de 2, tá? A raiz de 2 eu posso tirar. O E2 é V dividido por raiz de 2. Então aqui eu vou ter 1 dividido por raiz de 2 que multiplica por raiz de 2. Vai dar meio, tá aqui o meio. E aí vai dar U e V. Mas U e V a gente já determinou que é 0. Então como o IV Massa. é 0, o E1, E2 é 0. E esse cara aqui tem que ser 1, né? Vamos fazer isso para o E1 para você ver. Porque assim, quem que é esse cara aqui? Vamos calcular o quadrado dele. Seria E1, produto interno com E1. Agora E1 é 1 sobre raiz de 2, U, que é 1 sobre raiz de 2, U. É a mesma coisa, vai sair raiz de 2 vezes raiz de 2 dá meio, isso aqui dá U vezes U. U vezes U a gente já calculou quanto dá. Dá 2. Tá vendo? Então isso aqui dá 1. E a mesma coisa vai aplicar para o E2. Tá bom? Beleza ou não? Ok. Tá. Tá, agora eu vou falar então, eu tenho uma base especial, eu vou chamá-la de lambda. Lambda agora vai ser essa base E1, E2. Ela é chamada de base, então aqui vai entrar o nome ortonormal. Orto porque elas são ortogonais. Os vetores E1 e E2 são ortogonais. E normal, porque os vetores têm tamanho 1. Tamanho é a norma deles, né? Beleza? E1 e E2 é ortonormal. Tá, vamos continuar com a nossa brincadeira aqui. Então, eu tenho x e y. E aqui eu tinha o meu u. Agora, aqui eu tenho E1.
E aqui eu tenho o E2, tá todo mundo comigo, né? Tá. Eu vou dar agora um outro vetor qualquer aqui. Eu posso apagar o eixo X e o eixo Y aqui ou não? Posso, né? Bom, já apaguei, né? Ninguém reclamou. Aí eu dou um vetor aqui para vocês, ó. Esse aqui é o meu vetor U. O que eu quero fazer agora, eu quero decompor o U em termos de E1 e E2. Ó, eu vou pegar aqui, vamos dar um zoom para ficar mais claro. Um zoom. Tá, vamos ver se serve alguma coisa esse zoom que eu vou dar. Eu tô tendo aqui o E1. Eu tô tendo aqui o meu U. E aqui eu tô tendo a direção E2. Tá claro o que eu tô falando, né? Então esse aqui é mais ou menos o zoom. Eu quero decompor agora o vetor U em um U que eu vou chamar de U paralelo. Ele é paralelo a E1. E eu vou chamar de um U ortogonal. Pode ser ou não? Então, porque eu tenho fixação com E1. A direção que eu quero estudar agora é E1. Eu quero decompor esse cara com respeito a E1. Então, paralelo aqui é com respeito a E1. Então, eu escolhi, vou deixar claro aqui, escolhi a direção E1. Tá bom? Pessoal, beleza ou não? Beleza, beleza. Tá. Vamos até dar coordenada para esse vetor V. O V, esse aqui é um 1. Esse vetor V poderia ser o vetor que a gente escolheu ali poderia ser o 2,1, não poderia? Tá, então vamos pegar aqui. Esse cara aqui vai ser o nosso vetor 2,1. Tá. Agora, então, o que eu quero? Meu objetivo agora, o objetivo é fazer a decomposição V como sendo V paralelo mais V ortogonal. Ele é paralelo com respeito a E1 e ortogonal com respeito a E1, né? Tá claro o que eu tô falando ou não? Sim. Como eu faço isso? Eu tenho que determinar esses caras. Tá bom. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o U e tomar produto interno com respeito a E1. Mas o U é U paralelo mais quem? U ortogonal com respeito a E1. Isso aqui vai dar paralelo E1 mais quem? Ortogonal Ortogonal, vai. com E1. Isso aqui só me dá quem? Me dá paralelo E1. Concorda? E se eu tomar o produto interno com E2, quem que me dá isso aqui? Vai dar paralelo o ortogonal E2, que isso aqui vai dar o paralelo E2 mais o ortogonal E2. Isso aqui só me dá quem? O ortogonal E2. Todo mundo entendeu, né? Que esse cara aqui, ele é zero, né? Não, perdão. Esse cara aqui, ele é o cara que sobra. E esse cara aqui é zero, né? Isso foi para todo mundo, né? Porque ele está ortogonal a E1. Certo? A mesma coisa, esse aqui foi zero. Ficou claro isso para todo mundo ou não? Sim. Sim, professor. Ortogonal. Professor, Beleza. você consegue Pode falar. trazer essa imagem daí, que tá o E1, E2, para essa página, porque fica mais fácil de visualizar. Estou esquecendo quais são as variáveis e aí fica complicado de pegar na hora. Eu imagino que até dá, mas eu não sei. É só copiar e Beleza. colar.
Eu posso tentar aqui, se eu fizer isso. Sei lá. Não. Eu tenho que fazer doutorado de novo para conseguir. Tá. Ô, pessoal, eu vou recapitular aqui. Vamos recapitular. Vamos fazer o seguinte, ó. Recapitular, então, já que está confuso. Eu tinha aqui o E1. Eu tinha aqui o E2. Eu tenho aqui agora um vetor que foi dado V qualquer. Que eu chamei de U. E aí eu quero decompor esse cara num U ortogonal. E quero decompor ele num U paralelo. Então, o que eu falei para você é que eu quero decompor U no chamado U paralelo E1 mais no U ortogonal E1. Tá bom? Agora, o U ortogonal E1, ele é algum beta E2, concorda? Todo mundo concorda ou não? O silêncio significa o quê? Pessoal, vocês Professor, não eu pode não, falar. só não entendi por quê. Tá, vamos pegar esse pedaço aqui, ó. Quem que é esse cara aqui? Esse pedaço aqui, ó. Esse aqui é o U paralelo. Ele tá em qual direção? Tá na direção 1. Da minha direção de E1. Então ele é um múltiplo de E1, não é? Sim. Sim. Só que E o o E2? ele é ortogonal a E1 também. Então ele vai estar na Sim. mesma direção que E2. Exato. Então ele vai ser algum múltiplo de E2. Concorda ou não? Todo mundo concordou? Entendi, professor. Beleza. Então, na verdade, só que eu não sei quem que é beta, eu também não sei quem que é alfa, então eu não sei alfa e beta, mas geometricamente é isso aí que está acontecendo. E eu sei que U, então agora eu sei que U é alfa E1 mais beta E2. Isso aqui a gente está sabendo, né? Que esse cara aqui eu chamei ele de... Esse cara aqui eu chamei de U paralelo, e esse cara que eu chamei de U ortogonal. Sim ou não? Tá. Só que eu também sei, vamos ver o que eu sei aqui. Eu sei que se eu tomar o produto interno de E1, quem eu vou ter? A gente já fez a conta, é o paralelo E1. Não foi que a gente fez a conta? Sim, o paralelo E1. Só que isso aqui vai ser quem? Alfa E1, quem? E1. Isso aqui vai ser alfa E1, E1. Mas quem que é E1, E1? É 1, né? Então, na verdade, se eu tomar produto interno de U E1, quem eu calculo? Eu calculo o coeficiente alfa. E se eu tomar o produto interno de U E2? A gente já calculou que isso aqui vai ser U ortogonal E2, que na verdade é beta quem? E2. E isso aqui quem vai ser? Vai ser Beta e o beta, produto ortogonal de E2 com E2. que é 1, que é beta. Tá, vamos implementar então. Vamos implementar essa conta. Antes de implementar, vamos fazer uma pequena revisão. Vamos lá. Eu tenho uma base ortonormal, significa que E1 tem tamanho 1, E2 tem tamanho 1, e elas estão fazendo 90 graus. Aí você me dá um outro vetor qualquer aqui. Beleza? Eu posso decompor esse vetor, eu posso escolher uma das direções, no caso aqui eu escolhi E1. Eu vou fazer o quê? Eu vou decompor E1 em termos de quem é paralelo, vou decompor o U em termos de quem é paralelo E1, em termos de quem é ortogonal E1. Aí eu vou notar que o paralelo é um múltiplo de E1. E o ortogonal é um múltiplo de E2. Só que eu não sei quem que é alfa e quem que é beta. Mas eu vou ter essa equação aqui, né?
que eu estou escrevendo duas vezes a mesma coisa, que o paralelo é alfa E1 e o ortogonal é beta E2. E a gente já fez essa conta e sabe que se eu tomar o produto interno de U com E1, só sobrevive a parte paralela, porque o ortogonal é ortogonal. E se eu fizer essa conta agora, eu tenho alfa. Isso, portanto, dá uma equação para alfa. Quem que é alfa? Alfa é o produto interno de U com E1. Da mesma maneira, se eu tomar o produto ortogonal se eu tomar o produto interno de U com E2, quem que eu estou calculando? Estou calculando beta. Tá claro ou não? Beleza, vamos implementar essa ideia agora. O vetor que foi dado naquele exemplo lá era o 2, 1. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar o produto interno de U com E1. Isso aqui vai ser 2, 1. E o E1, quem era? 1 sobre raiz de 2, lembra disso? 1, 1. Tá certo isso que eu tô fazendo? Vai dar 1 dividido por raiz de 2. 2, 1. Que multiplica quem? 1, 1. Tá todo mundo me acompanhando? Só para relembrar que o E1 era 1 sobre raiz de 2U. U é 1, 1. Tá bom. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1 sobre raiz de 2. E aqui vai dar 3. Certo ou não? Isso aqui está implicando que o alfa é 3 dividido por raiz de 2. Pessoal, foi? Foi. Tá, vamos continuar a conta agora para o U E2. Isso aqui vai ser 2, 1. Raiz de 2. E aqui é menos 1, 1. Então, esse é 1 sobre raiz de 2. 2, 1. Que multiplica 1 menos 1. Isso aqui vai dar quanto? Menos mais. Perdão. Vai dar menos, concorda? 1 raiz de 2, perfeito. Isso aqui implica que o beta, quem é? É menos 1 dividido por raiz de 2. Concorda ou não? Concordo. Tá. Então significa que nessa decomposição que a gente fez, isso aqui implica que o U, ele pode ser escrito como sendo 3 dividido por raiz de 2, 1, 1. Aí menos 1 sobre raiz de 2, menos 1, 1. Quer fazer a conta e ver que dá certo ou vocês confiam no que foi feito? Não, pode continuar, professor. Tá. Beleza. O ponto fundamental aqui é o seguinte, ó. Qual que é a grande vantagem? Eu tenho aqui um certo subespaço. Eu posso pegar o ortogonal, subespaço vetorial. Eu vou chamar esse subespaço de W. Eu vou definir W ortogonal. Tá, quem é W ortogonal? W é um subespaço vetorial. W ortogonal. Tá, isso aqui é um subespaço vetorial de V. No espaço vetorial V. Quem que vai ser o subespaço ortogonal? Vai ser todos os conjuntos de V, todos os vetores de V, tal que o produto interno de V com Y é igual a 0 para Y em W. Tá bom? Vocês entenderam o que eu falei, né? Então, se você me der um subespaço vetorial, eu posso calcular o ortogonal dele, né? Sim ou não? Sim. Vocês faziam isso com o Wagner ou não fazia? Rapaz, eu não lembro se a gente chegou a ver espaço ortogonal ou coisa assim, eu não sei, mas... A gente viu, mas parece que... Assim, a gente não calculou tanto não, mas a gente viu. Ortogonalidade... Tá, vamos dar mais um exemplo, então, né? Então, eu tô assim, ó.
mais um exemplo. Tá muito exemplo, mas por que não? Você sabe que o Newton fala que exemplo ensina, né? Concordo. Professor, Newton... tem outra coisa também. Onde é que a gente usaria esse subespaço de vetores ortogonais a um vetor? Eu já vou falar já. Se você tiver um pouquinho, segura mais 5 minutos, pode ser? Beleza, na hora, beleza. Tá. Vamos ver o seguinte, então. Eu tô com V igual a R2. Eu tô desenhando R2 porque é o caso mais fácil de desenhar, né? E dá um vetor para mim. Fala aí, Felipe, um vetor. 2, 5. Tá vetor ruim da poxa, mas vai. Esse vetor é ruim, cara. 2, 5. Esse vetor, agora eu posso considerar o conjunto gerado por U. Concorda? Isso aqui é subespaço. Uhum. Tá. Então vamos desenhar agora aqui. Eu tenho... aqui eu tenho o R2, então teria 2, 4, 5. 2, 4, 5. Então você está com o vetor, você está com esse vetor aqui, né? 2, 5. Eu estou falando para você que você pode considerar todo o... Você pode considerar ele como um subespaço vetorial. Tá aqui, tá W, então. Eu vou chamar esse cara de W. W é o conjunto gerado por U. Você sabe calcular a W ortogonal. Nesse caso aqui, em R2 é fácil calcular a W ortogonal. Mas vamos primeiro... Eu quero que você primeiro me fale a fórmula de W ortogonal. Vai depender do quanto você lembra de geometria. Lembra disso? Porque assim, ó, em R2 você tem duas retas. As duas passam pela origem. Qual é o coeficiente da reta ortogonal? Lembra dessa história ou não? Repete, professor. Ó, vamos deduzir. Porque assim, ó, o que está acontecendo? Vamos fazer uma colinha aqui. Eu te dou uma reta aqui. Y igual a mx. Era a pergunta, mas para a gente pegar a ortogonal a ela, pega o inverso multiplicativo, o oposto do inverso multiplicativo do coeficiente angular, né? E troca o sinal, né? Então, oposto e o inverso multiplicativo. É porque, enfim, inverso aditivo e inverso multiplicativo ao mesmo tempo. Tá, então essa aqui, é isso que você está falando, né? Essas duas retas vão ficar 90 graus, tá? Vamos rededuzir. Então, assim, ó, isso aqui ou você já sabe decor ou a gente não sabe. Vamos fazer de conta que não sabe, tá bom? Tá. Mas a gente vai rededuzir esse fato aqui. É isso que eu queria falar para você. Tá. Então, agora, eu quero pegar... Tá, eu quero calcular... Vamos escrever aqui, eu quero... Eu quero achar W ortogonal. Tá bom. O que eu vou fazer, então? Fazer aqui, ó. Eu tomo um vetor V, ele vai ser da forma AB, e vou impor. O que eu vou impor? Eu vou impor que o produto interno de V com U tem que ser 0. Vocês concordam comigo ou não? Quando eu resolver essa equação, vai ter uma equação para AB. Quando eu resolver que o produto interno de V com U é 0, qualquer múltiplo de V, aí eu vou tomar... Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu só pego o W ortogonal, vai ser o espaço gerado por V. Beleza ou não? A ideia tá clara? Claríssimo. Tá. Para fazer esse exercício da maneira que eu prometi para vocês, vamos escrever isso aqui como sendo 1M. Pode ser, Felipe? Beleza. Na verdade, assim, eu acho que para ser do jeito que a gente prometeu mesmo, tem que ser M1. Concorda? Porque, ó... Tá, quem seria o espaço gerado por... a gente chamou de U, né? Quem seria o espaço gerado por U? Seriam todos os múltiplos de M1. Concorda? Sim. Isso aqui para qualquer alfa real. Qualquer alfa real.
Tá, então, se eu escrever isso como sendo xy, eu teria alfa, alfa. Então, aqui daria que... Tá, eu acho que tem que trocar mesmo. Eu vou ter que fazer assim, né? 1M. Vamos continuar do jeito M1 e vamos ver o que dá. Aqui você tá aprendendo o quê? Que o Y é igual a alfa e o X é igual a M alfa. Por isso que eu falei para trocar, entendeu ou não? Vamos trocar? Esse aqui é M, aqui é 1. Aqui dá M. Tá, senão fica estranho mesmo, né? O X tá com o cara variando ali. É. Peraí, variando não, o M, né? Tá, enfim, entendi. Aí fica Y igual a MX e... tá com o ódio aberto. Tá, você fez a conta aí ou não? O certo é pegar assim, né? 1M. A gente, vamos ver se a gente tá falando a mesma... Eu quero escrever Y igual a MX. Então o X tem que ser alfa e o Y tem que ser M alfa, concorda? Só isso que eu tava querendo falar. Ó, eu vou pegar agora 1M. Agora ficou 1M. Então o Y é M e o X é alfa. Isso implica que eu posso tomar o Y como sendo quem? O X não é, eu escrevi M, X é alfa. Aí a reta dá MX, concorda ou não? Foi agora, né? Pessoal, foi? Então Sim, eu vou concordo. eu tinha tomado 1M, tem que tomar... O que a gente acabou de fazer? 1M. Tá bom. Então esse é meu U. Só a colinha aqui para... Tá, o V agora, continuando então. Tá, o V eu escrevi que é AB, vezes o U, então isso aqui vai ser AB. Na verdade, eu posso tomar A igual a 1, né? E resolver para B. Não posso fazer isso também? Porque qualquer representante serve, né? Porque eu vou tomar o espaço girado desse cara. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Eu sempre poderia colocar o A em evidência e falar que o B é B dividido por A, concorda? Eu não entendi não, professor. Você consegue repetir? Tá, eu falei assim, ó, toma, eu estou procurando vetores da forma AB. Mas eu poderia estar procurando, e assim, eu não perco absolutamente nada se eu procurar vetores da forma 1B. É a mesma coisa, porque o espaço girado dos dois é igual, né? Sim ou não? Porque assim, ó, se eu tivesse escrito esse só cara... para facilitar as contas, então, né? Tipo, a gente tá pegando um porque representante... assim, ó, qualquer A e qualquer B, né? Qualquer A e qualquer B. Então eu peguei isso aqui e vai ficar B dividido por A, não é? B dividido por A eu posso chamar de beta. Ok, professor. Então, eu poderia ter falado assim, em vez de procurar A, B, eu fixo a primeira coordenada e vario a segunda, então. Você concorda comigo? Sim, sim. Sim, e aí, e de quebra, isso facilita a conta, porque... Então, tem um B aqui, e aqui eu vou ter um M. Isso aqui tem que dar 0. Quem que é esse cara aqui? Esse cara é 1 mais BM. Isso tem que dar 0. Isso implica que o B quem tem que ser menos 1 sobre M. Concorda que foi o que a gente acabou de provar? Então, o V... Concordo, massa. O V tem que ser 1 menos 1 dividido por M. E se eu pegar agora o espaço gerado, que a gente chamou de W ortogonal, ele vai ser esse cara aqui, que vai ser igual a alfa, que é 1, que isso aqui vai dar a reta quem? Menos 1 sobre mx.
Então, só para ver que o que a gente fez por enquanto generalizou o que a gente já sabia. Tá bom. Alguém tem alguma dúvida nesse pedaço aqui? Ninguém tem dúvida. Tá. Vamos agora resolver o seguinte problema. Vamos voltar para sistemas lineares, tá bom? Então, o que está acontecendo? Vamos considerar o seguinte sistema linear. Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar nesse sistema linear aqui. 1, 0, 1, 2. 1, 1, 1. Aí eu vou ter que ter um x aqui. Esse x vai ter que ter quantos números aqui? X, Y, concorda? Ou alfa, beta, vamos escrever alfa, beta. E isso tem que me devolver quem? 0, 6, 6. A minha pergunta é, esse sistema tem solução? Pessoal, como vocês fariam para ver se esse sistema tem solução ou não? Pessoal, conversa. Teria Pode que... falar. Assim, fale, Nicolas, pode falar. Poderia juntar essa matriz 0, 1, 1, 1, 2, 1 com a matriz que resulta, fazer a forma reduzida e ver se a matriz 600 é a combinação linear dessas duas primeiras. Perfeito, a ideia tá perfeita. Ó. Se você escrever isso na prova e errar a conta, já ganhou o ponto, entendeu? Você já garantiu o ponto da sua prova. É importante você escrever o que você está pensando na prova. Vocês fazem isso, né? Sim. Tá. Se você escrever na sua prova, olha, eu estou pegando essa matriz, combinando com essa, fiz a forma reduzida, quero o que você está fazendo? Eu quero verificar que esse vetor aqui, né? Que esse vetor é a combinação linear desses caras aqui. Se você faz isso e dá sopa pro azar, erra a conta, cara, a conta é o de menos, entendeu? Porque a ideia você já entendeu. Por isso que é importante escrever. Agora, se você acerta a conta e não dá para entender o que você pensou, aí é difícil dar o ponto, entendeu? Tá, primeira coisa, esse problema aqui pode dar sopa pro azar, né? Porque esse vetor aqui mora em que dimensão? Em R3. Todo mundo que sai desse sistema linear, ele sai combinação linear de quantos vetores? De 2 vetores. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, o primeiro problema, vamos detectar que tem um problema aqui, ó, de repente a gente não acha que é problema, mas vamos detectar que assim, ó, o espaço gerado Professor, pelas colunas, pode falar. Nessa matriz aqui, que está multiplicando a alfa beta, a gente vai ter dois vetores, né? Os vetores em R3, não é isso? Exato. Não entendi muito bem a argumentação do Nicolas, foi porque a terceira linha ela é combinação linear das duas primeiras, não é isso? Não, assim, ó, isso aqui é uma coisa, vamos discutir algumas coisas, ó. Essa matriz aqui, primeiro vamos esquecer que a gente tem um sistema linear, pensa só nessa matriz, certo? Beleza. Essa matriz, qual que é o maior posto que ela pode ter? É 2. Lembra disso ou não? Sim. Porque o posto de linhas é igual ao posto de coluna. Então ela poderia ter 2 colunas LI, e aí ela vai ter 2 linhas LI. Alguma das linhas delas tem que ser LD, foi isso que você percebeu. Tá vendo? A terceira linha, combinação linear dos outros. Mas tem que ser assim, não teria outro jeito, não daria para ser diferente.
Então, essa matriz aqui, ela tem posto 2, porque essa linha é independente dessa. Só que agora, pensa assim, ó, é exatamente o que você falou. Todas as soluções têm que ser combinação linear dessas duas, concorda? Sim. Só que o espaço gerado pelas colunas não gera o R3 todo, gera? Não, porque o R3 Não. todo você tem 3 vetores. Então, pode Eu só tenho acontecer desse cara morar no espaço gerado das colunas, e aí o sistema tem solução. Ou pode acontecer dele não estar no espaço gerado das colunas, aí não tem solução. O que o Nicolas falou... Tá, vamos chamar essa matriz aqui, vamos chamar essa matriz de A e esse vetor aqui de B. Eu acho que essa é a notação que a gente usa. Acho que foi o Nicolas que falou, que é o seguinte, se você montar essa matriz aqui, ó, AB, e você trazer ela para a forma escalonada reduzida, aí eu trago ela para a forma escalonada reduzida. Concorda? Eu não posso ter aumento de pivôs. Eu só traduzi de uma outra maneira o que o Nicolas falou, porque assim, ó, que é pivô? É o número, é o posto da matriz, concorda? É o número de colunas LI. Se esses dois caras são LI, para essa equação ter solução, quando eu colocar o B aqui e escalonar, esse B tem que ser LD com respeito a A, concorda ou não? Sim. Felipe. Tá, essa aqui é a principal observação, assim, essa aqui é a coisa mais profunda que a gente vai fazer. O B, se eu escalonar essa matriz, se esse A era posto 2, essa matriz estendida AB tem que ser posto 2 também. Porque se AB não é combinação linear das colunas da A, aí esse cara vai gerar um novo posto para mim, vai gerar um novo pivô. Certo ou não? Vamos fazer a conta e ver. Quando você faz o silêncio, significa que você concorda ou que você não concorda? Depende. Tá, e agora tá que concorda ou que não concorda? Concordo. Tá. Essa é a matriz aqui que eu quero fazer forma escalonada dela. Se eu tivesse o código do Python, eu já faria agora já. A primeira coisa que é interessante, assim, ó, eu vou escrever essa coluna aqui, que, assim, não importa a ordem que eu coloco, não sei se você concorda. Eu vou escrever a coluna A na frente aqui. Eu vou escrever como 600, pode ser ou não? Ao invés de escrever lá, eu vou escrever aqui. Pode ser? Esse cara aqui é um pivô, não é? Sim, sim. Tá, embaixo dele eu já matei todo mundo. Esse cara aqui é um pivô, não é? Sim, falta só matar o 2 agora. Tá, eu vou matar, exato. Então, vamos fazer isso aqui. Vai ficar 601, 011. Tá, como você mata o 2? Você vai multiplicar essa linha por menos 2. Pelo inverso negativo do dobro. Perdão? Menos 2 vezes a segunda linha. L3 nova, então. L3 menos 2 vezes a segunda. Então vai dar quanto? 0 menos 1. Aí deu pau, porque agora eu tenho um pivô aqui também, não tem? Então agora eu tenho pivô aqui, tenho pivô aqui, tenho pivô aqui. O que significa falar? Significa falar que eu tenho 3 pivôs, significa falar que essas 3 colunas são LI. Ou seja, isso significa falar que esse problema aqui, AX igual a B, não tem solução. Vocês concordam comigo? Agora, perfeito. E aí, o que acontece? O que você faria agora, Felipe? Imagina assim, ó. Você pretende fazer o quê? Mestrado, doutorado? Vai trabalhar numa companhia? O que você vai querer fazer? Não quer trabalhar, pelo jeito, né? Tá. Nicolas, imagina o seguinte, ó. Seu primeiro dia de trabalho. Nicolas, fala para mim. Seu primeiro dia de trabalho, o cara te passa esse problema aqui.
e fala, resolve para mim. Aí você fala para ele, esse problema não tem solução. Aí ele fala para você, cara, me dá uma solução, senão eu te mando embora. Você faz o quê? Vixe, aí complica. Deixa eu pensar. Senta e chora. Mas vocês estão entendendo, o problema não tem solução, né? Aí eu provarei que não tem solução. Não, sim, mas aí ele falou, cara, muitos problemas não têm solução na vida, eu quero uma solução. E seu chefe vai ter um pouco de razão, né? O cara vai falar, meu, a vida é complicada de várias maneiras, então... A gente pode mudar o problema para ele ter uma solução, né? Como você faria, então? Você fala assim, então, uma das coisas que você poderia fazer é falar o seguinte, ó, o problema não tem solução, então AX igual a B não tem solução. Isso aqui é fato e todo mundo concordou, né? Alguém tem dúvida que esse problema não tem solução? E coisa desse tipo aqui é cara da prova, né? Certo? Eu vou dar uma matriz, às vezes eu falo, me dá um beta, o problema não tem solução, igualzinho na lista, tá? Só que aí você pode fazer o seguinte, o problema não tem solução, mas você quer agora, vamos ver o seguinte, você quer achar, você fala pro seu chefe, então, tá bom, eu não vou te dar a solução porque não tem solução, mas eu quero dar o X que melhor aproxima. Acho que aproxima com pessoa. Que melhor aproxima a solução. Tá, essa é uma frase ruim, porque se não tem solução, como eu posso falar o X que melhor aproxima a solução? Eu quero falar isso de uma maneira mais precisa, tá bom? Então, na verdade, assim, ó, vamos considerar essa função Q de X, que ela vai ser o AX menos B na norma. Tá claro o que eu tô falando? E agora, eu posso tomar quadrado aqui, então norma quadrada, tá bom? Então eu quero achar o x tal que essa função q é mínima. Tá bom? Isso é chamado... Vocês estão entendendo o que eu tô falando ou não? Sim, sim. Porque a x é próximo de b, então você subtrai de uma coisa pequena, você está olhando a norma ao quadrado e está ficando menor ainda. Então isso aqui é chamado solução dos mínimos quadrados, tá bom? Então isso aparece muito em estatística, aparece em ciência de dados, aparece pra caramba. O que você vai fazer? Não tem x que zera. Porque assim, ó, se tivesse solução, quem que é o menor valor de quê? É zero, né? Vocês estão concordando comigo ou não? Se tivesse solução, o menor valor de Q seria zero, porque estaria colocando aqui uma solução. Então, seria AX igual a B. Então, isso aqui daria zero, o menor valor desse cara é zero. Mas não tem solução. Então, você vai fazer o seguinte, procurar todos os possíveis X e devolver o que é o menor de todos. Beleza? Concorda que isso é um jeito bom de resolver? Não, esse é um dos jeitos de resolver. Sim. Não tem solução, o que você faz então? Você fala, vou te dar a solução por um outro critério. Qual que é a solução agora? É o x que minimiza o erro quadrático médio. Tá. Beleza. Vamos discutir aqui, então, todo mundo concorda que essa solução vai ser... A gente vai dar essa solução para o chefe ou não? Não tem mais o que fazer, né? Tem que entregar isso aí. E outra, assim, o chefe é o Crerlin, né? Será que ele aceita ou não? Tá.
Eu acho que o Crowley aceitaria essa solução aqui. Porque isso aqui agora virou um problema na verdade, virou um problema de pesquisa já bem rápido, porque o sistema não tem solução, você vai ter que vir impor um critério e achar a solução segundo o critério que você impôs. Então, esse critério aqui é chamado critério dos minús quadrados, mas outra pessoa poderia impor outro critério, e aí ela vai achar outra solução, segundo algum outro critério. Faz sentido o que eu estou falando? Então, Sim, cada... sim. Tá. Vamos lá, então. Vamos pensar assim, ó. Aqui eu tinha matriz A, né? Então, vamos trabalhar. Então, agora é trabalhar a intuição. Ó, aqui eu tenho W, que vai ser o espaço gerado pelas colunas. Certo ou não? E aqui eu posso pôr o W... Oi. Essa questão de um vetor se aproximar do outro, no caso, ele está meio que se tendendo ao outro. Como é que seria isso aí no Vou meter cálculo aí no meio. Uma representação disso aí? Tipo, o tamanho Vamos deles é desenhar. parecido? Vamos desenhar aqui, ó. Talvez vale mais a pena dar um exemplo mais simples ainda. Não, vamos continuar aqui, ao invés de dar um exemplo mais simples. Ó, Ok. W é o espaço gerado pelas colunas, concorda ou não? O que é isso aqui, então? Quem que é Sim. W? W, vamos escrever ele de novo aqui. W, quem se pegaria? O conjunto gerado pelo, agora eu não lembro qual que é a matriz, A0, 0, 1, 2 e 1, 1, 1. Esse é um conjunto em R3, tá aqui. E o meu B, ele tá em algum lugar aqui. O B, ele era 600. A gente já discutiu que ele não está em W, tá? Não está em W. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor o B num BW, concorda? Que é paralelo a W. E vou decompor o B numa componente o quê? Ortogonal, que eu vou chamar de BW ortogonal. Faz sentido o que eu tô falando ou não? Sim, sim. Tá, e agora o meu B, o vetor que eu estava querendo calcular, ele vai ter uma componente em BW mais um BW ortogonal. Beleza? Agora eu tenho que notar, eu vou notar, que se eu tentasse resolver AX igual a BW, isso sempre tem solução. Concorda comigo ou não? Sim, concordo. Todo mundo concorda que sempre tem solução? Sim. Tem solução já por construção, né? Porque você está falando que o B ele mora no espaço das colunas. Então o B ele pode ser escrito como combinação linear das colunas. Então essa equação. Então vamos tomar, digamos que a solução é C. Uma delas. Poderia ter inclusive infinitas soluções, mas digamos que uma solução é C. Então AC igual a BW. Beleza? Aqui foi para todo mundo, né? Foi. Tá. Agora, eu quero colocar um teorema que eu não vou provar, não pretendo provar, e é um teorema, na verdade, profundo, tá? Teorema. E isso vai completar a discussão do nosso tema, teorema. Para qualquer matriz Rn por M, vale
Vamos ver aqui, ó. A imagem de A transposto é igual ao kernel de A ortogonal. E o ker de A transposto é igual à imagem de A ortogonal. Isso leva um tempo para digerir, tá? Não acho que vocês vão digerir agora. A gente vai poder voltar nesse assunto várias outras vezes, tá bom? Pode ser ou não? Eu vou provar isso aqui no futuro com vocês. Agora, o nosso teorema, agora entra um teoreminha pra gente agora, teorema. Então, seja uma matriz A em R, Mn, beleza? E W é igual ao espaço gerado pelas colunas de A. Tá bom. E seja X um vetor de Rm. Tá bom. Então, a equação A transposto A C igual a A transposto X é sempre consistente. Tá, deixa eu fazer o seguinte, porque eu tinha Como assim? chamado... Desculpa, como assim consistente? Ah, tá. Vamos ver se a gente já tinha usado esse linguajar antes. E aqui eu tinha escrito X. Eu acho que eu troquei o... Sempre tem solução. Ok. Tá bom? Essa equação sempre tem solução. Essa equação aqui, que a gente estava discutindo, nesse caso aqui, não tem solução, né? Mas o que ele está falando, que se você atuar transposta, sempre tem solução. Beleza? Vamos provar. Então, prova. Prova do teorema. Eu vou pegar o vetor B e vou escrever ele como sendo BW mais BW ortogonal. Pode ser ou não? Pode. Uhum. Tá. Então, eu só vou perceber agora e vou notar que esse BW, ele pertence a W, que é o espaço coluna. Tá bom. Então, tem a equação AX igual a BW, tem solução. Que eu vou chamar de C. Então, estou falando que AC igual a BW. Beleza? Tá bom. Agora, vamos ver quem que é B menos BW. Isso aqui é B menos AC. Pode ser? Vamos desenhar de novo. Vamos desenhar de novo. Esse aqui é o W. Esse aqui é o W ortogonal. Esse aqui é o meu B. E aí aqui eu vou ter o BW. E aqui eu vou ter o BW ortogonal. Tá bom. E aí eu percebi o seguinte, ó, que o B ele é igual ao BW mais o BW ortogonal. Isso significa que o BW ortogonal, quem ele é? Ele é B menos BW, certo ou não? Mas isso é B menos AC. Concorda? Sim.
Sim. Tá. Agora eu vou usar esse teorema aqui, ó, que a imagem da transposta é sempre ortogonal ao kerno. E o kerno é sempre ortogonal à imagem. Pode ser? Porque o que a gente está falando, ó, o que a gente está falando é que esse BW, ele mora, vamos ver, ó, eu vou escrever aqui com mais calma. Então, o BW ortogonal, que ele é B menos AC, mora, onde ele mora? Em W ortogonal. Mas o W ortogonal, pela discussão que a gente falou, ele é igual ao kernel da A transposta. Concorda? Que aquele teorema falava. É um teorema ferradaço, assim, e ele estabelecia uma relação entre a imagem da ortogonal e o kernel da A. Então, significa que se eu aplicar A transposta aqui, em BW, isso aqui tem que ser quem? Tem que ser 0, né? Concorda? Porque todo mundo que é ortogonal à imagem mora no kernel da transposta. Ou seja, se eu atuar esse cara tá no kernel da transposta. Então, se eu atuar a transposta, tem que dar 0. Faz sentido ou não? Faz. Tá. Então, aí eu vou ter 0 igual a quem? A A transposto B menos A transposto AC. Só que tá dando 0. E aí eu chego naquela equação. A transposto AC igual a A transposto B. Que foi o que foi prometido. Sempre tem solução, tá vendo? Sempre tem uma solução x igual a c. Não foi o que foi prometido aqui? Sim, sim. Tá. Agora, vamos ver o seguinte, ó. Qual que é a sacada toda aqui? Vamos voltar para o Q de x. O Q de x era ax mais menos b. Eu tomo norma disso, né? Aí eu vou ter ax menos b menos bw ortogonal. Concorda ou não? Agora, esses dois caras aqui, eles moram em W. E esse cara aqui mora em W ortogonal. Essa função, ela vai virar assim, ó. Vocês concordam comigo ou não? Vamos fazer uma... Direto não deu para entender, não. Tá, vamos fazer uma conta aqui. Vamos fazer assim, ó. Que eu tenho U... É teorema de Pitágoras isso, tá? U mais V. Eu tomo norma e quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Eu usei o teorema de Pitágoras. Vamos ver. Isso aqui, então, é U mais V. U mais V. E eu estou usando que UV é igual a 0, tá bom? Estou usando que eles são ortogonais. Beleza? Então, isso aqui agora vai ser U que multiplica U mais V, mais V que multiplica U mais V. Esse pedaço foi, né? Sim, sim. Sim. Então, isso aqui vai ser UV mais UV. E esse pedaço aqui vai ser VU mais VV. Só que isso aqui, quanto é? É 0. Isso aqui é 0, ó. Então, isso aqui tá me dando quem? Tá me dando norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Certo ou não? Ou seja... Sim. Tá, e esse aqui é o meu U, naquela conta, e esse aqui é o meu V. Por isso que deu essa expressão aqui. Esse cara aqui eu não consigo mexer, né? Esse cara aqui não tem o que fazer, porque ele tá fixado, não tá sobrando aqui. Mas esse cara aqui eu consigo zerar ele. Dá pra zerar.
Concorda ou não? É só escolher o x que zera ele. E esse aqui vai ser o mínimo da função. Concorda? Então o mínimo vai ser o BW ortogonal. O BW ortogonal vai ficar lá, não dá para mexer com ele. Ele vai ser o erro que você vai ter. Você não consegue mexer. Por isso que minimizar a função significa achar... O que significa minimizar o erro quadrado? É pegar o seu B, pegar o B, projetar ele para o espaço coluna e resolver ele no espaço coluna. Concorda? É isso que essa minimização está falando. O que a gente vai fazer? Vai pegar o B, projetar ele para o espaço coluna e resolver a equação no espaço coluna. Quando você fizer isso, você vai estar minimizando o erro. Só que esse teorema aqui, ele já está falando como fazer. Você não precisa... O que significa projetar para o espaço coluna? É só atuar A transposta nele. Quando você atuar A transposta no seu vetor B, você já levou ele para o espaço coluna, tá entendendo? Foi isso que a gente provou. Talvez foi meio rápido que a gente provou, mas foi o que a gente fez. Então, isso, quando você está resolvendo isso aqui, vamos ver aqui, ó. Isso aqui você já está achando o x que resolve o BW. Tá claro o que eu tô falando aqui ou não? Quando você fizer isso, você já tá achando o x que resolve o BW. Não tá claro o que eu tô falando? Tá muito claro ou pouco claro? Tá claro. Tá. Vamos fazer assim, então. Vamos achar... Só tá muito claro, não. O que... Ó, primeiro assim... porque eu fiz a discussão, fui e voltei. Ok. Primeira coisa. Aí... Tá, então esse pedaço foi. Foi. Tá, esse pedaço foi. Então significa, para minimizar Q, o que você precisa fazer é se preocupar Encontrar só... o x. Fizeram aquele bichinho, beleza. Isso. Exato. E quem que é BW? É o B que foi projetado no espaço coluna. Beleza? Como você projeta o B no espaço coluna? Atuando a transposta. Travou porque, na verdade, eu usei esse teorema que eu não provei. Ok. Mas se você aceitar que esse teorema é verdade, a gente provou isso aqui. Quer dizer, toda vez que você pegar o B, não importa o B, e atuar o A transposto, você projetou esse cara na imagem da A. Ok. Ok. Foi isso que a gente provou, tá vendo? Ó? Porque, ó, vamos pegar, eu peguei o B, dividi o B em BW, BW ortogonal. E aí, o BW ortogonal, o BW eu consigo resolver, concorda? Concorda ou não? BW eu consigo resolver. Por quê? Porque ele mora no espaço coluna A, então tem algum vetor que faz isso. Tá, então eu escrevi BW como sendo AC. Esse cara aqui agora é o B ortogonal, que é o que eu não me importo. Mas esse cara aqui, bom, enfim. Aí, o que a gente fez? Pegou isso aqui e atuou o transposto dele. O transposto do W ortogonal dá sempre zero. Beleza? Como isso aqui dá sempre zero, a gente achou essa equação aqui, ó. Que está falando o seguinte, não importa o vetor B que você coloca, se você atuar o A transposto, essa equação ela sempre tem solução. E a solução está morando agora no espaço gerado das colunas. Tá. Vamos fazer assim, ó, vamos resolver o exercício que a gente tinha que resolver, que a gente começou. A A, ela era 0, 1, 2, 1, 1, 1, e o B era 0, 0, 6, 0, 6, 0. Tá. Então, primeiro passo.
eu vou ter que calcular A transposta vezes B. Isso aqui vai dar... Todo mundo concorda? Porque eu falei que tem que atuar A transposta em B, né? Vai dar 0, 1, 2, 1, 1, 1, que vai atuar em 6, 0, 0. Isso aqui vai dar 0, 6. Vamos fazer a conta para confirmar, porque essa linha tem que dar 0, né? Porque dá 0, tá. Essa outra linha dá 6, beleza. Então esse pedaço foi. Tá. Vamos fazer que foi. Tá. O segundo passo é calcular agora A transposto A, né? Porque eu vou precisar desse negócio também. Então vai ficar 0, 1, 2, 1, 1, 1, que multiplica 0, 1, 2, 1, 1, 1. Tá, isso aqui vai dar 5, 3, 3, 3. Vamos confirmar. 0 multiplica 0, 2, 2. Tá certo isso ou não? 1 multiplica 1 dá 1. 2 multiplica 2 dá 4. Deu 5. Tá. Esse cara multiplica esse, 0. Esse multiplica esse, 1. 3. Foi. Esse multiplica esse, 0. Esse multiplica esse, 1. 2. 3. Foi de novo. E aí aqui vai dar 3. Então essa... Tá. Beleza. Agora, o terceiro passo, eu vou fazer Reduced Row Echelon Form nessa matriz aqui, ó. 5, 3, 3, 3, que multiplica 0, 6. Se eu fizer isso, eu vou obter o seguinte, ó. 1, 0, 0, 1, menos 3, 5. E esse cara aqui agora, esse cara aqui é a resposta. Ó, tá, foi muito rápido isso? Ou foi tranquilo? A conta que foi rápida, a gente já assistiu aqui, acho. Você já tem esse exemplo na cabeça? Não é? Eu fiz antes da aula começar esses vídeos. Bom. Eu achava que eu fazia conta rápida, até ver o senhor dizendo, não, pô, isso daqui dá essa matriz aqui. Eu digo, já? Não, isso às vezes você usa, tipo assim, você treina em casa, aí chega na aula e coloca a resposta. Aí o aluno fala, mas como você conseguiu? Mas você não conseguiu? Aí o cara entra em depressão, entendeu? Mas na verdade a conta já foi feita. Tá. Ó, deixa eu fazer assim, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. E eu vou entrar no computador. Me dá, talvez vai atrapalhar uns segundos aí. Vocês estão me ouvindo aí de novo? Sim. Tá todo mundo me ouvindo? Estamos te ouvindo. Perfeito. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim. Ó, isso aqui o que eu fiz, ó, é o código lá do, acho que a Cris deu para vocês, né? Fundamentos de álgebra linear e tal, na nossa aula. Eu só coloquei o exemplo aqui, ó. Peguei o A. Tá. Deixa eu plotar o A aqui para vocês. Puta, tem que rodar o negócio. Tá bom. Rodei a linha. Vou ter que vir aqui agora. Cadê? Aqui. Vou rodar essa linha. Beleza. Rodar o A. Todo mundo concorda que esse é o A que eu
que a gente discutiu? Sim. Vou rodar o B também tá certo, né? E agora, esse aqui é um comando do Python, que ele vai, do pacote de álgebra linear, que ele faz assim, ó, list square. O que ele vai fazer? Vai fazer exatamente o que a gente discutiu. Ele vai te devolver o x que minimiza a norma 2. E qual x que ele devolve? Menos 3 e 5. Exatamente o que a gente achou, entendeu? Rapaz, eita módulo de Deus, viu? Mas o que a gente podia fazer, ó, para você ter uma ideia, deixa eu ver se a Cris fez aqui. Vamos fazer assim, ó. Nossa, aqui esse negócio é meio chato, mano. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar essa A em matriz. Putz. Esse pacote aqui é meio ruim, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê a Cris? A Cris tá aqui? Oi, eu tô aqui. Ah, você me ouve? pilota isso aqui melhor que... Se eu escrever A, M igual matrix A, isso aqui vai? Aham, vai. Peraí. Foi, tá bom, foi. Tá top. É isso. Aí você tá agora no mundo do SymPy. Perfeito, aí. O que seria da nossa vida sem a Cris, né? BM é igual matriz B. Beleza. Também foi. Vamos plotar BM. Tá. B, show de bola. Agora eu quero copiar esse aqui. Eu vou falar que a minha matriz estendida é... Não acredito. Não foi. Puta. Cadê o comando? Vou tentar de novo. Tá, aqui agora eu acho que eu só preciso colocar AM, BM. Tá. E eu vou colocar a estendida. Então, vocês concordam que agora eu fiz só estendi a matriz, né? Tá vendo? Tá a matriz A com a extensão do negócio ali, certo ou não? Uhum. Sim. Tá. Ué, troquei. Sim, tudo certo. Tá, mas não... Eu vou falar para a Cris completar com vocês, porque na verdade o que eu vou ter que fazer, em vez de escrever isso aqui, cadê o meu A? Eu vou ter que multiplicar... Ô, Cris, nesse pacote matricial aqui, o meu B, se eu fizer BM igual a... BB igual a... Eu posso fazer A... É assim que eu faço? Transposto A ponto B? Funciona isso aqui? Não, né? Eu acho que não. Tá, o pessoal, isso aqui não... O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar, multiplicar a A pela A transposta, a B pela B, e depois fazer o Reducer Row Echelon Form. Só que eu não manjo muito desse pacote do matriz. Aí eu não sei fazer conta nele. Então eu vou parar de encher o saco de vocês aqui. Aí se quiser, a Cris faz com vocês. Tá bom? Beleza, professor. Beleza, Acho então. que você pode usar só transpose para encontrar a transposta. Só que Não, com T maiúsculo. sim, mas aí eu vou ter que fazer ela atuar. Tá vendo? Transpose não tem. É porque assim, a gente tem que ler a documentação desse Tenta pegar A e, como método de A, o método transpose. Alguma coisa assim, tá vendo? Mas também dá pau, né? Tem que olhar certinho como Tem que funciona. olhar, talvez com minúsculo. Com minúsculo foi. E como multiplica duas matrizes nesse pacote simbólico?
É só o asterisco. Ponto? Asterisco. Então, se eu fizer asterisco BM... Ah, filha da mãe, foi. Deixa eu ver, BB. Esse aqui é o vetor que a gente encontrou, né? Ah, beleza, então. Aí eu vou escrever vou escrever a, que é a AT, né? Que é a transposto A. Isso aqui vai ser a nossa matriz AM ponto transpose. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Tá, aí eu quero a transposta A. Ó, a conta que eu fiz estava certa. E agora eu quero colocar essa A transposta A e esse, como eu chamei, BB. Tá. Aqui foi, né? E agora, se eu não me engano, eu só tenho que fazer... Forma assim, reduzida. eu acho que é só... mas eu acho que assim, é assim? Aí. Tá vendo? Esse aqui vai ser o vetor que minimiza, que é exatamente o vetor que a gente encontrou aqui, tá vendo ou não? Então, qual que é o tema da aula de hoje? Olha, se você explorar a ideia de projeção ortogonal, ou projetar em espaço ortogonal, ortogonalizar espaço vetorial, você consegue dar uma ideia da solução de uma equação, mesmo para quando a solução não existir, né? Aí você vai procurar o quê? O minimizador do erro quadrático. Isso é super importante em estatística, ciência de dados, tudo. Tá bom? E depois a gente continua essa conversa. Pessoal, essa aula aqui não vai ser cobrada na prova. A matéria da prova é até a lista 3, tá bom? Então, se você for focar no estudo, esquece a aula de hoje. Eu teria que falar dela para a gente não ficar muito atrasado. Aí vocês têm liberdade com a Cris também. Se vocês quiserem pegar a Cris agora e fazer pergunta da prova, fica à vontade. Se quiser fazer pergunta da aula, fica à vontade também. Mas eu recomendo vocês focarem na prova, tá bom? Se tiver algum ponto que não está claro. O professor, a minha